Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou o Daniel Ribeiro e hoje vamos falar sobre Botox. As dúvidas sobre Botox são muitas, não é mesmo? Botox também é muito usado na harmonização facial e a aplicação de Botox é indicada para pessoas que desejam melhorar ou prevenir os primeiros sinais de envelhecimento. O Botox, também conhecido como toxina botulínica, é uma substância que pode ser utilizada no tratamento de diversas doenças, como microcefalia, paraplegia e espasmos musculares. Isso porque é capaz de impedir a contração muscular e atua promovendo a paralisia temporária do músculo, o que ajuda a reduzir os sintomas relacionados com essas situações. Que o Brasil é um país de grande procura pela aplicação da toxina botulínica, isso todo mundo já sabe. No entanto, uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que só em 2017 foram feitas quase 400 mil aplicações de toxina no país, tornando-se assim o segundo procedimento não cirúrgico mais realizado no Brasil. Já nos Estados Unidos, o número de aplicações foi de 1.150.000 aplicações. Já no mundo todo, durante o ano de 2017, as aplicações de Botox somam mais de 5 milhões. Imagine esses números atualizados para o dia de hoje. Bom, e para falar sobre essa e outras questões, vamos conversar com o Dr. Marcelo Lucas, cirurgião dentista e mestre em ortodontia. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Lucas. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar dessa iniciativa aí do Daniel e da Rádio Esplendor. Quero parabenizar, que eu tenho acompanhado aí as várias propostas, né, os vários assuntos que têm sido abordados aí, tem sido realmente de grande valia, porque a gente tem aprendido bastante coisa com o que tem sido anunciado e comentado na rádio aí. Mais uma vez, parabéns, Daniel, pela iniciativa aí. Nós aqui agradecemos aqui a participação aqui. Mas então vamos direto aqui ao assunto aqui. Dr. Marcelo, o que é o Botox e se ele é a mesma coisa que preenchimento? Não. Na verdade, até fazer uma correçãozinha inicial, o nome correto para se comunicar, né, seria toxina botulínica, tá? O Botox, na verdade, é uma marca comercial. Ele acaba meio que se confundindo, né, com um produto, assim como o Bombril, Gillette e tal. Mas exatamente, a Maisena, exatamente. Então ele acaba se confundindo, tá? E assim, a toxina, na verdade, ela atua na musculatura. Ela causa uma paralisia ou uma diminuição na tonicidade muscular, né, diminuindo a força do músculo, né, onde ele é aplicado. Então, a toxina, ela tem uma ação diretamente na parte muscular. Já o preenchedor, ele é responsável por dar volume, né? Onde ele é aplicado. Ele tem assim um efeito mais na pele diretamente, entendeu? O Botox, a toxina, né? Na verdade a gente consegue utilizar paralisando algumas musculaturas e assim inibindo a contração da pele e diminuindo a quantidade de rugas que aparecem no local. Doutor, e para que serve o Botox? Exatamente, assim, essa toxina botulínica. Então, a toxina hoje em dia ela tem várias funções, né? As mais utilizadas e que ela fez mais sucesso inicialmente foi a estética, mas ela como uso terapêutico ela também é bastante utilizada, porque a gente pode utilizar ela para bruxismo, por exemplo, né? Que é aquela parte de apertar os dentes, ranger os dentes, na parte de ortodontia, na parte de cefaleias, dores de cabeça a gente utiliza muito, na própria DTM, né? DTM é uma desordem temporomandibular, que são as dores causadas nas articulações aqui perto do ouvido, aquela que quando a gente abre a boca e fecha, às vezes estala, dói um pouquinho, incomoda. Então, ela tem sido bastante utilizada aí para poder minimizar os efeitos, porque muitos dos casos da DTM são por efeitos mastigatórios, né? O paciente, quando ele se alimenta de coisas muito fibrosas, mastiga demais, força muito a musculatura, ele pode gerar dor nessa região. E às vezes essas dores irradiam para a cabeça.
Então, se a gente conseguir diminuir a tonicidade do músculo, diminuir a força de contração dele, a gente consegue muitas das vezes eliminar boa parte das dores de cabeça geradas pela DTM, né? Uhum. Qualquer pessoa pode usar o Botox ou tem uma idade mínima? Como é que funciona isso? Não, então, na verdade não tem uma idade mínima, né? Porque, por exemplo, como eu te falei, como ele tem um uso terapêutico, eu já utilizei em pacientes até de 3 anos de idade, por exemplo, porque como ele inibe muito os feixes musculares, a gente facilita muito o trabalho da ortodontia, porque, por exemplo, a gente quer utilizar um elástico, quer fazer um tratamento com um avanço de uma parte óssea que vai contrária ao que a musculatura está puxando, né, fazendo. Então, com a inibição disso, a gente consegue movimentar com muito mais facilidade. E na parte estética, cara, tem muitas pessoas que estão se submetendo aí ao uso da toxina, ou até de forma preventiva, né? Porque quanto mais cedo você começar a utilizar, menos rugas tendem a aparecer e fica mais fácil de você, na velhice, né, se beneficiar disso, porque as rugas demorando mais a aparecer, você consegue prolongar mais o seu efeito jovial, né? Qualquer profissional está autorizado a aplicar ou nas pessoas ou não? Ou tem uma classe específica de profissional? Não. Isso tem gerado, cara, uma polêmica bastante grande. Por quê? Na verdade, isso estava inicialmente restrito à parte médica, né? Normalmente eram os dermatologistas que o aplicavam mais, por ter uma consequência direta da toxina, que é na pele, né? Apesar de você aplicar na musculatura, o visual das pessoas é na pele, né? Porque ela elimina rugas, ela elimina uma série de situações, mas fica voltada para a pele. E aí, depois de uma grande briga, de uma grande discussão, que ainda não foi batido o martelo definitivo, tá? Hoje a gente tem, além dos médicos, né, dos dermatologistas, que são normalmente quem aplica mais, a gente tem os dentistas, temos os farmacêuticos, os biomédicos e os esteticistas, né? Desde que eles estejam capacitados, claro, né? Dentro da odontologia, como é aplicado basicamente na face, a odontologia caiu muito nessa área aí, e a gente até criou uma especialidade nova, né, que chama-se harmonização orofacial, que é a ROF, e virou uma especialidade dentro da odontologia. Então, quer dizer, os dentistas, além de fazerem a parte normal do tratamento, agora a gente está se especializando, voltado para essa parte da harmonização orofacial. E quanto tempo dura isso? A aplicação. Eu apliquei, quanto tempo vai ficar isso? Essa é uma pergunta assim, difícil. Ao nível de estética, né? A pessoa botar na testa quer ficar com aquela esticadinha, claro, nível de estética. Porque assim, claro, a parte estética realmente é o que mais, uma vontade maior das pessoas utilizarem. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, vai depender muito, na verdade, do tipo de musculatura que o paciente tem, do tipo de pele, do biotipo do paciente, até a quantidade de exercício praticado por essa pessoa. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo básico assim. Ela normalmente varia de 6 meses a 1 ano, podendo às vezes chegar até 1 ano e meio. Para você ver, um lastro de tempo muito grande, né? Mas, por exemplo, pessoas que utilizam, que fazem exercício regularmente, eu não digo corridinha básica, uma musculaçãozinha, não, eu estou falando aquela que realmente malha mesmo, mais pesado, ou então agora tem esse crossfit, né, que exige uma força muito maior, tal. Normalmente, quando a gente está fazendo força, há uma tendência natural nossa de fazer uma contração maior na face. A gente morde mais os dentes, cerra mais a boca, franze mais a testa, os olhos, quando você está fazendo força. Então, isso faz com que a toxina seja reabsorvida mais rapidamente, porque a musculatura está sendo mais exigida naquela região, né? Não é uma tendência natural, porque a pessoa acaba fazendo e forçando mesmo a contração muscular, entendeu? Diferente do dia a dia, né? Mas se for exercícios triviais, caminhada, corridinha, uma coisinha básica assim, ela dura aí às vezes 1 ano, dependendo, como eu te falei, até 1 ano e meio, dependendo muito da tonicidade muscular de cada um, entendeu? Eu faço esses retoques regularmente, não? Ou tem que esperar esse 1 ano e meio? Não, então, dita a regra que o ideal seria você esperar pelo menos 90 dias, né? O que acontece normalmente? Quando a gente faz a aplicação, normalmente a gente costuma trabalhar da seguinte forma. A toxina ela tem um efeito com 15 dias de aplicação.
Isso é até importante a gente frisar, porque normalmente o paciente vai ao consultório, aplica a toxina e ele acha que ele já vai sair de lá com a face esticadinha, sem contrair músculo nenhum. Não, isso não acontece, tá? A gente começa a ver os primeiros efeitos com 48 horas, sendo que o ápice é com 7 dias. Então, a gente costuma marcar, faz a aplicação, 7 dias depois eu marco o paciente de novo, ele volta ao consultório, a gente faz as avaliações dos pontos onde a gente aplicou essa toxina, a gente faz a avaliação de como está a contração muscular, quais foram os resultados que a gente obteve. Ponto. Marco ele de novo 7 dias depois, totalizando 14 dias da aplicação inicial, certo? E aí sim, se for o caso, a gente faz a aplicação, mas normalmente as aplicações a gente não costuma chamar de retoque, né? É uma aplicação de controle porque a gente vai atuar em pontos onde a musculatura não foi sensibilizada pela toxina ainda, entendeu? Então, assim, a gente costuma aplicar em pontos diferentes. Porque, como eu estava falando anteriormente, se a gente fizer isso aí antes dos 90 dias, com mais intensidade, o organismo pode formar anticorpos. E aí você vai ter o efeito da toxina inibida, porque ela é uma toxina, né? É um agente agressor ao organismo, é uma coisa que a gente não tem normalmente no organismo. Então os anticorpos, quando detectam, eles vão atuar nessa região. Ok. Tu já chegou até a comentar aí sobre o exercício físico que afeta a duração e tal. Qualquer exercício que eu fizer vai afetar ou não? Por exemplo, se eu faço natação, ou se eu simplesmente dou minha corridinha, isso também diminui o tempo, não? Não. Normalmente não, cara. A gente associa os exercícios físicos àqueles mais pesados, de alta intensidade realmente, onde você está fazendo força, está mais concentrado, e isso é inerente. A gente, quando está, você pode fazer um teste. Quando você vai pegar um peso ou fazer alguma coisa, a primeira atitude sua normalmente é se concentrar, dá uma fechada na boca, dá uma contraída na musculatura, às vezes até franze um pouco a testa, que é a característica mesmo de quando você está fazendo força. Né? Quando a gente está de boca aberta, você vê que a sua força diminui brutalmente. Então, normalmente, a gente coloca muito quando são exercícios mais pesados, exercícios mais intensos. Coisa leve, natação, corrida, essas coisas assim, eu acho que não tem um efeito tão direto na reabsorção, não. Certo. Tu chegou até a comentar aí também sobre bruxismo, que pode ser tratado com botox e tal, mas como é que funciona isso, esse tratamento? Como é que ele é indicado assim, como é que eu faço? Onde eu injeto? Então, isso, vamos lá. O que acontece? O bruxismo, ele, falando grosseira, bem para leigo, né? O que acontece quando a gente tem o bruxismo? Ele pode se dar de duas formas, ou pelo apertamento, que é o contato direto dos dentes, como se a gente estivesse mastigando, só que não tem alimento entre os dentes, a gente bate dente contra dente, ou tem aquela parte de ranger dos dentes, que é mais comum, que as pessoas até à noite, às vezes, rangem um pouco, aperta os dentes. Ambos são considerados como bruxismo, tá? E o que a toxina faz? Na verdade, a toxina, ela atua nessa musculatura, que é um masseter, né, que é essa musculatura aqui na curva da mandíbula, né, nessa partezinha posterior, tá? E esse masseter, quando a gente aplica a toxina nele, tem uma atuação de inibição muscular, a gente diminui essa força de apertamento, que a gente chama de mastigação, né? Consequentemente, a gente diminui consideravelmente o bruxismo. Né? Vale ressaltar que assim, o bruxismo ele é multifatorial, tá? Eu não estou dizendo que com o uso da toxina a gente vai resolver o problema de bruxismo, não. Mas a toxina é sim uma das formas e uma das indicações terapêuticas para o bruxismo. Ele precisa ser analisado num grau muito maior, porque às vezes a arcada do paciente leva a isso. A parte emocional é fundamental, tem uma atuação muito grande sobre o bruxismo, a parte de estresse, enfim, todo um conjunto de fatores leva ao bruxismo. E a toxina é uma das formas que tem da gente tratar. Rádio Web Esplendor, a sua preferida. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com o Dr. Marcelo Lucas, cirurgião dentista e mestre em ortodontia, sobre botox, seu uso, cuidados e contraindicações. Marcelo, ouviu falar que a pessoa pode perder os movimentos da face e ficar assim meio estática, né? Isso é verdade, não? Isso é verdade sim, mas deixa eu te perguntar, esse ficar meio estática, é aquele tipo assim, ficar com cara de espantalho? Acho que é a cara de susto.
A cara de Não susto consegue permanente, né? piscar. Isso, então, exatamente, cara. Esse é um ponto bastante interessante, porque não se assuste com o que eu vou te falar, viu? Muitos pacientes chegam ao consultório solicitando exatamente isso. Eu quero ficar com a minha cara estática, parada, cara de susto permanente, sem expressão nenhuma, porque ela entende que assim ela vai eliminar qualquer possibilidade de contração da face e assim apresentar alguma ruga, tá? Uhum. Eu não julgo, né? Eu não acho nem que sim, nem que não. Se faz parte aí do desejo do paciente, a gente faz. Eu particularmente não gosto. Não gosto por 2 motivos. Primeiro, que para quem olha, pode levar ao seguinte pensamento: putz, a pessoa que colocou isso aí não foi muito legal, né? O médico, o dentista, ou seja lá quem aplicou, acho que exagerou na dose, a pessoa ficou completamente sem expressão, você fala, aconteceu um acidente, o cara tá com a mesma cara, ganhou na loteria a mesma cara, você caiu da bicicleta a mesma cara, então assim, não muda, né? A gente particularmente não gosta, não. Mas tem gente que faz isso, né? Então, assim, a gente normalmente costuma aplicar dentro do limite da técnica. Eu acho que a toxina e os procedimentos, de forma geral, como falando na parte estética, né? Ele não tem o dom, a gente não tem o dom de devolver a face de 20 anos para o paciente. O nosso objetivo são amenizar os sinais de envelhecimento. Sim. Esse é o que eu acho que é o ponto principal dos harmonizadores faciais, de tudo que a gente trabalha hoje na harmonização facial, né? Mas a gente tem possibilidade, sim, de deixar nessa parte, e às vezes até por imperícia, né? Porque, por exemplo, se você também... A toxina, ela funciona muito individualmente, não existe uma regrinha, né, para a gente poder fazer a aplicação. Se eu for aplicar em você, você vai ter uma quantidade aplicada, se eu for aplicar na sua esposa, ela vai ter uma, se eu for aplicar na minha mulher e em mim, então cada um tem uma dosagem, assim como os pontos de aplicação. Claro que existe um limite, existe uma regra, para não causar nenhum problema, mas dentro disso daí a gente vai individualizar. E assim, vai depender diretamente da musculatura desse paciente. Tem paciente que tem uma musculatura mais forte, tem outros que tem um rostinho mais fino, um rosto mais delgado, aquela testa às vezes que é bem fininha, que você observa que ali a musculatura é muito pouca. E aí sim, se você aplicar uma quantidade grande, realmente ela vai ficar completamente paralisada, tá? Mas isso é até se for por imperícia, né? Também pode acontecer de fazer uma aplicação numa dose demasiada. A gente tem como reverter aí, porque tem procedimentos para poder diminuir esse efeito, esse problema, na verdade, que pode causar, assim, digo, que pode acontecer na mão de qualquer profissional, né? Além dessa parada aí da musculatura total, tem alguma outra contraindicação? E se tem outros riscos, não? Tem sim, cara. A toxina, ela apesar de ser relativamente fácil de aplicar, né, ela tem umas áreas que requerem bastante cuidados. Porque, por exemplo, ela pode, em casos mais graves, tá, não se assuste até com o que eu vou falar, mas ela pode levar até a cegueira. Caramba. Porque, por exemplo, nessa região entre as sobrancelhas, existe uma ligação muito, muito, muito forte com o nervo óptico. Então, se a toxina se espalhar e pegar nessa parte neural, ela pode causar um problema realmente sério, tá? Mas, como eu te falei, assim, se a gente seguir, tomar todos os cuidados, fizer uma boa anamnese, uma boa entrevista prévia, né, antes de fazer a aplicação, respeitar os limites da técnica, isso aí fica totalmente fora de questão, tá? Contraindicações a gente tem. Na anamnese a gente vai pesquisar, saber se o paciente ele usa álcool, né? É usuário de drogas, mulheres grávidas ou em amamentação a gente também prefere não fazer a aplicação, né? Portadores de doenças neuromusculares, que a gente vai estar aplicando uma toxina que ela vai agir na parte neuromuscular, então a gente também evita. Doenças imunológicas, coagulopatias, ou pessoas que utilizam anticoagulantes, né? Que tomam anticoagulante também a gente costuma excluir também como paciente para candidatos para o uso da toxina, né? De resto, a gente não tem muitos problemas, não. Aí apliquei, o que eu devo evitar ou mesmo diminuir para que a toxina não perca o efeito assim mais rapidamente? Eu acabei de aplicar, tem algum cuidado que eu tenho que fazer naquela semana? Como é que funciona isso? O que acontece?
essa parte é um pouquinho difícil também da gente mensurar, né? Como eu disse, o básico seria exercício intenso, né? As pessoas que têm muita expressão facial são mais suscetíveis posso ir à praia, por exemplo? esse efeito Posso ir à praia? de diminuição. Posso ir à praia? Pode. O que a gente pede? Nas primeiras 48, acabou de aplicar a toxina, você vai para casa, vai procurar não deitar, não ficar na posição horizontal pelas próximas 4 horas após a aplicação, né? Se sentir bem, pode aplicar um pouquinho de gelo, porque às vezes fica um pouquinho dolorido a região, fica um pouquinho inchado. Nas 24 horas próximas, não praticar nenhum tipo de exercício físico, tá? Você se sentindo bem, nas 48 horas iniciais, exercícios leves podem ser indicados. Praia a gente não costuma indicar, porque como a gente faz furos na pele, né? A toxina ela é injetável, então a gente faz vários furinhos na pele. Às vezes pode causar um pouquinho de alergia, onde a gente aplicou, ficar um pouquinho manchado, a pele ficar um pouquinho machucada. Então, nas primeiras 48 horas a gente pede também para não tomar sol, tá bom? De resto, não temos mais assim nenhum cuidado especial. É claro, evitar de beber, essas coisas todas básicas, né? Eu estou falando assim do trivial. Eu não posso 48 horas iniciais a gente pede para o paciente ficar mais devagarzinho, mais de molho, mais tranquilo, para não ter nenhum problema. E aí não vou precisar mais usar creme, anti-ruga, essas coisas que o pessoal fala de skincare preventivo, não tem nada disso. Não, muito pelo contrário, cara. Como eu te falei inicialmente, né? A toxina, ela tem uma ação muscular. Indiretamente, a gente vai causar um benefício à pele, mas os cuidados com a pele, eles precisam e até devem ser intensificados, porque você vai potencializar a ação da toxina, né? Porque se você está tendo a chance de paralisar a musculatura, de paralisar o aparecimento de rugas, aí é a hora ideal para você cuidar dessa pele. Então, os cuidados dermatológicos precisam e devem continuar, até para quem não faz, é um conselho que a gente dá, o paciente usou a toxina, deu uma paralisada no músculo, né, na atividade muscular, vamos cair para dentro da parte estética, porque a pele precisa ser cuidada a todo momento, né? A gente está exposto direto aos raios UV, muito sol, então, enfim, um ressecamento, uma poeira muito grande, então a gente deve sim, precisa continuar com todos os cuidados da pele e até, como falei, intensificar. Estava fazendo uma pesquisinha aí e vi que quem tem o bigode chinês está usando o Botox. E pode usar isso? Corrige mesmo ou é mito? Não, eu não costumo indicar, né? Como eu te falei, na verdade, o que a gente trabalha? O bigode chinês é aquela marquinha que tem ao lado dos lábios, correto? Ele já apresenta uma ruga, certo? Se ele já apresenta uma ruga, a gente vai utilizar, na verdade, preenchedores. Lembra? Quando eu falei preenchedor, eu estou falando de volume, aumentar volume. Né? A toxina, ela paralisa músculo. Ela não vai atuar nessa parte do bigode chinês. Né? Na verdade, a gente precisa fazer toda uma análise, né, desse paciente, que além do preenchimento, hoje na harmonização orofacial, a gente tem uma gama de produtos que podem ser utilizados. Além da toxina, a gente tem os preenchedores faciais, a gente tem bioestimuladores, a gente tem fios. Hoje tem uma gama enorme de fios de PDO, fios de sustentação. Então, no bigode chinês, a gente precisa avaliar o aprofundamento dessa prega, né, do quanto esse vínculo está marcado, em que situação que ele se encontra, se ele está só na epiderme, se ele está na derme, se ele já aprofundou, e aí a gente indicar o melhor, seja o preenchedor, seja a utilização de fios, e ver o que é. Mas a toxina pro bigode chinês, a gente não costuma indicar muito. A gente indicaria sim, vamos supor, num caso onde o paciente tem uma coisa que a gente chama de sorriso gengival, como o próprio nome está dizendo, né? Quando a pessoa sorri, ela mostra muito mais gengiva do que num sorriso normal, certo? E aí o uso da toxina, ele é muito bom para quê? Para a gente inibir esse elevador dos lábios, né? Quando a gente sorri, quando o lábio não vai subir tanto e a gente vai mostrar menos gengiva. E aí fica uma coisa mais harmônica, diminuindo também o bigode. Mas ele não é pro bigode, entendeu? Ele vai ter um efeito rebote, vamos dizer assim, em cima do bigode chinês. Mas para marcação de prega, para diminuir, é preenchedor, não é toxina. Eu pesquisei também que tem muita gente, muitos profissionais que estão utilizando conjuntamente a toxina e o preenchedor para fazer essas harmonizações.
Como é que funciona isso? Pode, não, tem contraindicação, não deve? Ou se eu devo usar um de cada vez? Como é que funciona isso? Não, é uma excelente combinação. A harmonização orofacial, ela busca, na verdade, harmonizar a face. Então, hoje em dia, é muito comum a gente fazer esse conflito, né? Essa troca de técnicas. Utilizar preenchedor, utilizar toxina, utilizar fio, dependendo da queixa e do local onde a gente vai estar aplicando. Por exemplo, nos lábios, né? Hoje é um apelo muito grande um lábio, né? E as pessoas falam, eu quero um lábio um pouco maior, um pouco mais carnudo. E veja bem, mais um detalhe aí que a gente volta, toda vez que a gente fala em preenchedor de lábio, as pessoas, não, mas eu não quero ficar com aquele lábio gigantesco. Não vai ficar, tá? Isso também, quando acontece, muitas das vezes, se não for por imperícia do profissional, claro, é um desejo, uma solicitação do paciente, tá? O preenchedor a gente pode botar a quantidade desejada pelo paciente. Então, não necessariamente ele vai ficar com um lábio muito grande, um lábio muito entumecido, ele vai ficar com um lábio com contorno, com um desenho mais bonito, né? A gente costuma dizer que as mulheres precisam passar batom, gostam de passar batom e precisa de uma área maior, às vezes, para que o batom sobressaia na maquiagem dela. Então, a gente faz justamente esse contorno. E aí entra muito da parte da toxina usada como preenchedor. Porque você vai, às vezes, inibir um pouco uma musculatura, vai usar um preenchedor para tonificar e harmonizar aquela face, aumentar o volume. Então, muitas das vezes, é uma combinação perfeita. A harmonização, ela trabalha, como eu te falei, várias técnicas conjugadas, buscando alcançar o objetivo do paciente, a queixa do paciente. E quem realizou cirurgia facial, operação de nariz ou mesmo plástica, pode aplicar a toxina? Não? Pode, sem problema nenhum. Já estou esticado, da plástica, mas posso botar botox. Ainda pode botar botox. Agora, claro, a gente faz justamente essa ressalva, né? Você já está esticado, você já está com a pele, porque assim, num grau de escala, vamos colocar que a cirurgia seria a última, no sentido de a mais eficaz e a sua última cartada, né? A gente tem os preenchedores, a gente tem as toxinas, a gente tem vários procedimentos que a gente vai amenizar os sinais de envelhecimento. A cirurgia facial, a cirurgia estética, né, ela vai resolver o seu problema. Ela literalmente vai dar uma pele mais esticada, vai dar um rosto mais esticado, vai dar uma aparência mais jovial, muitas vezes. Então, assim, ela é o último degrau da escada. Mas tem gente que realizou isso e depois, obviamente, com o passar do tempo, a pele vai envelhecer, ela vai enrugar, ela vai voltar a ter os sinais de envelhecimento. E aí você pode utilizar. Não acho muito viável, nem muito necessário uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, cair logo para a parte da harmonização novamente e aplicar a toxina. Não vejo... Talvez ela não vá ter o efeito que ela está imaginando que ela tenha, entendeu? Não tem uma contraindicação direta, mas o efeito vai ser muito, muito pequeno, muito ínfimo de acordo com o que a pessoa está desejando, entendeu? Mas é o que eu te falei, assim, se ela quiser, ela pode, ela não tem contraindicação. Mas ela já está esticada, vai esticar mais o quê? Muito objetivo. É isso aí. Então, aquele resuminho que salva, né? Quais os benefícios do Botox para as pessoas que querem utilizar e principalmente para melhorar a estética do rosto? Aquele resuminho, assim, para quem está nos ouvindo. Cara, não são muitos, né? Como eu te falei, o paciente tem uma queixa, né? Muitas vezes a gente devolve até a alegria desse paciente viver. Porque, queremos ou não, a gente vive com um apelo estético muito grande, né? E a toxina botulínica, ela vai amenizar muito os sinais de envelhecimento. E a gente lida dia a dia com as pessoas, a gente tem hoje em dia uma necessidade muito grande de ter uma boa apresentação, não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, mas assim, a apresentação fala muito de uma pessoa, né? Então, você melhorar a autoestima, melhorar a qualidade de vida, melhorar a possibilidade dela se relacionar com as pessoas, se sentir bem consigo mesmo, né? Porque você vai se olhar todo dia no espelho e vai ver um rosto mais jovial. A gente consegue amenizar tremendamente os sinais de envelhecimento, diminuição de rugas. Vou fazer só uma ressalva aqui que no início a gente acabou não falando.
a toxina ela não vai eliminar as rugas, tá bom? Assim, as rugas estáticas que a gente chama, que são aquelas rugas onde você está com o rosto parado, né? Quando você está relaxado, as rugas já são visíveis, a toxina não elimina essas rugas, tá? A toxina ela vai atuar nas rugas que são de expressão, aquelas rugas que aparecem quando você franze uma testa, quando você franze o nariz, aperta os olhos, né? Aquele pé de galinha que a gente chama. Então essas ruguinhas assim, elas são eliminadas, mas as rugas estáticas não. E quem não quer, não é? Você dá um sorriso bonito e não vê o seu rosto todo marcado pelo tempo, a experiência vai estar falando no seu rosto, né? A gente pode ter experiência e não necessariamente ter que mostrar ela no rosto. Então eu acho que as vantagens aí hoje em dia são muitas, desde que usado com parcimônia. Tudo que você usa em excesso é prejudicial. Então, vamos usar uma toxina, vamos botar uma sua face harmonizada, vamos dar expressão para você, que a pessoa precisa te entender também quando você está com uma cara mais séria, quando você está mais alegre, quando você está triste. Você precisa passar a sua emoção através da expressão, porque senão a gente vira um boneco, vira um espantalho, e aí eu acho que perde um pouco da essência da toxina. É isso aí. Bom, doutor, se quiser agora divulgar seus contatos, telefone da sua clínica, consultório, rede social, canal, pode ficar à vontade aí. Muito obrigado, cara. Então, a gente tem 2 clínicas, né? Nós atendemos no centro do Rio de Janeiro e em Copacabana, né? Nós estamos localizados no centro, ali na rua 13 de Maio. O nosso telefone lá é 2533-8608. E em Copacabana, nós estamos ali no coração de Copacabana, entre a Siqueira Campos e a Figueiredo, bem na Avenida Nossa Senhora de Copacabana ali, no 605. E lá o nosso telefone é 2235-4414. A gente tem site, tem Insta, mgodonto.rj, é o nosso Instagram, e o nosso site é www.mgodonto.com.br. Vai ser um prazer ter vocês lá qualquer dia, conversar, bater papo, tirar dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, me ligar. A gente não faz consulta online ainda, né? Não posso trabalhar remotamente, mas algumas dúvidas, algumas coisas a gente consegue esclarecer numa boa. E quem quiser marcar uma consulta, bater um papo, tomar um café lá com a gente na clínica, vai ser muito bem-vindo. Ok. Bom, obrigado, Dr. Marcelo Lucas, por aceitar aqui nosso convite e participar aqui desse bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade aí. Foi um prazer falar com você, um prazer falar com os ouvintes da Rádio Esplendor. Te desejo todo sucesso, sua intenção, seu programa tão realmente excelente, e que a gente continue assim. Se desejar, a gente pode voltar, que a harmonização facial é um tema assim que tem muitas coisas ainda a serem faladas. Querendo, estamos aí abertos para novos convites. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista e hoje, neste Esplendor Entrevista, conversamos com o Dr. Marcelo Lucas, cirurgião dentista e mestre em ortodontia, sobre a toxina botulínica, o famoso Botox. Falamos sobre o seu uso, cuidados e contraindicações. Quer participar aqui com a gente? Envie sua sugestão de tema ou indique um convidado para ser entrevistado. Envie um e-mail para faleconosco@esplendor.radio.br. Gostou dessa entrevista? Quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista? Ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está no formato podcast lá no Splendor Play e pode ser acessada no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Esplendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplendor.